Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tarsis. Hoje, na aula nossa de ciências dos oitavos anos, nós iremos aprender sobre eletricidade, um conceito básico, o que são átomos, o que é prótons, nêutrons, elétrons e tal, e por aí vai. Essa aula que vocês vão ver a seguir é uma aula que o professor trabalhou com as turmas do ano passado, o mesmo conteúdo que vocês vão estudar esse ano. E assistam com atenção, qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Um grande abraço e excelente aula para vocês. Boa tarde, bom dia, alunos do oitavo ano. Aqui é o professor Tarsis, de Ciências, tudo bem com vocês? Saudade de dar aula para vocês pessoalmente. Espero que esse período passe logo para a gente estar juntos novamente lá na escola, né? Pessoal, nós vamos começar a trabalhar hoje o conteúdo novo do segundo bimestre, que é eletricidade, tá? Então, só para a gente entender a linha de raciocínio, nós vimos fontes de energias renováveis e não renováveis, nós estudamos as transformações de energia que ocorrem, por exemplo, em equipamentos eletrodomésticos, nós vimos tipos de usinas, nós vimos sobre os tipos de energia, energia mecânica, energia cinética, potencial gravitacional, fizemos vários cálculos em cima das fórmulas, beleza? E agora nós vamos partir para uma parte mais específica de um tipo de energia que é a eletricidade, a energia elétrica, tá? Então, primeira coisa, pessoal, nós temos que entender o que é eletricidade. Então, a eletricidade ela é uma área da física que nós estudamos em ciências que é responsável pelo estudo de fenômenos associados a cargas elétricas, tá? Esse termo eletricidade, ele vem do grego electron, tá? E isso significa âmbar, significa âmbar. Este, por sua vez, esse âmbar, ele é uma resina fóssil que, quando atritada em algum tecido, pode passar a atrair pequenos objetos. Pessoal, essa frase aí, ó, essa resina fóssil que quando é atritada em algum tecido, a gente vai ver que nós chamamos esse processo aí de começar a atrair objetos de eletrização, tá? Então, assim, nós temos objetos, corpos que são neutros, que é quando eles têm o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, e vamos ver que tem corpos que ficam eletrizados, ou positivamente, como a gente representa aqui, ou negativamente, tá? Nós vamos entender melhor o que é isso nos slides a seguir. Primeira coisa, um pouco de história, né? Dando um contexto histórico. Esses fenômenos elétricos, pessoal, eles já são observados desde a antiguidade, muito antes de ter energia elétrica nas residências, né? Porque energia elétrica na nossa casa, isso é relativamente recente na história da humanidade, né? Antes eles tinham que usar outros tipos de energia para iluminar, como fogo e etc. E eles não tinham eletrodomésticos, né? Porque isso só veio com a invenção da energia elétrica. Com a invenção não, né? Com a transformação, né? O homem conseguiu transformar uma energia que já era presente na natureza e conseguiu transformar isso de forma artificial também. Mas já era uma energia que já existia, né? Então ele não inventou a energia elétrica, porque ela já existia na natureza. Ele só transformou ela para uma forma diferente, tá? Pessoal, Tales de Mileto, 625 a.C. a 558 a.C., ele também deu algumas explicações. E esse âmbar, que é essa resina aqui, ó, que eu estou circulando agora, que tem uma pena grudada nela, quando eu pego esse pedaço de âmbar e eu fricciono ele em pelos de animais, por exemplo, ou em outro tecido, ele começava a adquirir propriedades de atrair corpos leves, como essa pena aqui, tá? Então significa que ele tinha sido eletrizado, como a gente vai entender melhor, tá? E aqui a gente tem uma imagem de Tales de Mileto. Pessoal, antes disso, nós precisamos entender que toda matéria, vou circundar essa palavra aqui, ó, ela é formada por átomo, tá, pessoal? E o que significa essa palavrinha átomo? A significa não, viu? E tomo significa partes. Então seria algo sem partes, né? Porque essa palavra teve origem lá com filósofos gregos, tá? Como Leucipo e Demócrito.
Então, o que vai acontecer? Hoje nós já sabemos que o átomo, que é a menor unidade que forma toda a matéria que nós pegamos, por exemplo, a mesa que você está usando nesse momento, ou o sofá, a cadeira, enfim, todos os materiais, toda a matéria que existe, que tem massa e ocupa um lugar no espaço, essa matéria é formada por partículas bem menores, bem pequenas, que são chamadas de átomos, tá? Esses átomos são muito, muito, muito pequenininhos. E aí, eles vão ser constituídos, oitavo ano, de no mínimo 3 tipos de partículas, que são os prótons, ó, carga positiva, os elétrons, tem carga negativa, e os nêutrons, que são sem carga, tá? Então, dessa forma, todo objeto, toda matéria possui cargas elétricas e, em determinadas situações, eles ficam eletrizados, ou seja, com excesso ou falta de elétrons, tá? A gente vai entender isso melhor nos próximos slides. Deixa eu só apagar isso daqui que eu fiz, tá, pessoal? Espera aí. Aqui. Para não atrapalhar a gente ver a próxima imagem, tá? Pessoal, dentro disso, então, nós vamos ter o quê? Ó, aqui eu trouxe uma imagem para vocês de um átomo, tá? Então, esse átomo, ele tem, que eu escrevi aqui a imagem de um átomo, tá? Esse átomo, ele tem, ó, um núcleo, tá? Que esse núcleo é formado por prótons e nêutrons. E eu tenho camadas de valência, que nós chamamos, são essas voltas aqui, essas elipses em volta do núcleo, que nós chamamos de eletrosfera. Essas eletrosferas é onde os elétrons ficam em movimento, eles ficam circulando aqui em movimento, certo? Então, nós temos os elétrons na camada mais externa e o núcleo aqui formado por prótons e nêutrons, tá? Isso é um modelo atômico mais aceito, muito, na verdade, mais difundido na química, que é esse modelo aí que propõe que os elétrons estão circundando ao redor do núcleo em locais chamados de eletrosfera, tá bom? Vamos lá então, oitavo ano. Como que seria, então, esse raciocínio de corpos neutros e corpos que são eletricamente carregados? Ó, primeira coisa, vamos olhar para essa imagem de baixo aqui, ó, que eu estou fazendo um quadrado aqui em volta dela, ó. Então, qual é a regra que nós temos do ponto de vista de cargas? Cargas iguais se repelem, como vocês veem aqui, ó, positivo com positivo se repele, negativo com negativo também se repele. Nós temos aqui um processo chamado de repulsão, tá? Porque são cargas iguais. Entretanto, cargas diferentes, elas se atraem. Então, quando eu tenho positivo e negativo, eu tenho aqui um processo de atração, tá? Processo de atração. E aí, o que vai acontecer? Imagina comigo agora, vamos olhar para essa imagem aqui de cima, essa que está se mexendo aqui, ó. Vou colocar um tracinho aqui, essa imagem aqui, um asterisco. Nessa imagem aqui, pessoal, presta atenção. Eu tenho um corpo aqui que no começo ele estava, ó, carregado positivamente desse lado de cá, ó. Presta atenção nesse lado aqui, ó. Ele fica carregado positivamente por causa disso daqui. Então, eu aproximei um objeto carregado eletricamente negativamente, estava carregado de forma negativa, e isso atraiu as cargas positivas para essa ponta de cá. E essa outra ponta aqui, ó, fica negativa a partir do momento que aproxima esse bastão. Só que quando essa pessoa toca aqui, essas cargas negativas vão para ela, ó. Olha o que acontece aqui, ó. E aí, isso fica totalmente positivo. Então, o que eu quero mostrar para vocês com essas imagens? Que repulsão são quando eu tenho cargas do mesmo tipo, atração, cargas opostas. Quando um corpo neutro perde elétrons, que foi o que aconteceu na imagem anterior aqui, ó, quando ele perde elétrons, ó, ele fica carregado, ó, perdeu o vermelhinho aqui, ele fica carregado positivamente.
Então, quando o corpo neutro perde elétrons, eu fico com excesso de cargas positivas. E daí eu digo que ele está carregado positivamente. Agora, quando um corpo neutro recebe elétrons, eu tenho um excesso de cargas negativas. Por eu ter um excesso de cargas negativas, eu vou dizer que ele está carregado negativamente. Entenderam? Então aqui, por exemplo, imagina que eu tenho aqui uma esfera de metal e essa esfera de metal, vou desenhar uma maior aqui para ficar mais claro, ó. Imagina que tem aqui, ó, 4 cargas positivas e 4 cargas negativas. Quando o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, vou colocar mais um que vai ficar igual, ó. Então eu tenho um corpo neutro. Então, o corpo neutro é aquele onde o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Agora, se eu tenho mais cargas positivas do que cargas negativas, ele é um corpo eletrizado positivamente, tá? E se eu tenho um corpo onde eu tenho maior quantidade de cargas negativas e menor quantidade de cargas positivas, eu falo que ele está eletrizado negativamente. Certo? Se eu aproximo um corpo carregado, eletrizado negativamente de um neutro, eu vou eletrizar, certo? Esse corpo neutro, de forma que as cargas positivas vão ser atraídas por esses que têm uma carga negativa, tá? Então tem que sempre entender essa questão da atração de cargas opostas. Dentro disso, pessoal, aqui ó, eu tenho então um corpo eletricamente neutro. Reparem que o número de cargas positivas é igual ao de cargas negativas. O corpo eletrizado positivamente, onde o número de cargas positivas é maior que o número de cargas negativas. E o corpo eletrizado negativamente, onde eu tenho maior quantidade de cargas negativas e menor de cargas positivas. Beleza? Pessoal, o que vai acontecer agora quando eu tenho... Vamos olhar primeiro para esse lado aqui, ó. Corpo eletrizado positivamente. Então, imagina aqui ó, que eu tenho um corpo neutro, tá? Ele tem o mesmo número de cargas positivas e negativas. E aí eu aproximo dele um corpo eletrizado positivamente. Então, encosta-se o corpo A neutro no corpo B eletrizado positivamente. Alguns elétrons do corpo A vão para o B, por causa da atração de cargas. E aí eu separo esses corpos aqui, ó, nessa parte aqui. O que vai acontecer? Por esse daqui estar positivo, quando eu encostei nele, a carga negativa desse aqui passou para ele. Então ele ficou eletrizado positivamente. Quer dizer que o corpo A perdeu elétrons para B e por isso o A ficou com mais prótons, assim eletrizado positivamente. Agora vamos pegar um corpo eletrizado negativamente. Então eu tenho aqui o mesmo corpo neutro, tá? Corpo eletrizado aqui negativamente, e eu encosto ele nesse neutro. O que vai acontecer? As cargas negativas de B vão passar para A. Alguns elétrons vão para A. Quando eu separo os dois, eu tenho o A aqui eletrizado negativamente. Quer dizer que o corpo A ganhou elétrons de B, certo? Pessoal, bom, agora que a aula já terminou, o que você vai fazer? Você vai pegar a ficha de atividades que também está aí no GR8, vai tentar resolver a ficha, né, de exercícios e postá-la até o domingo no portfólio. Não se esqueça também de assistir os outros vídeos complementares que o professor colocou, tá bom? Um grande abraço, galerinha. Fiquem com Deus. Falou!